Meu nome é Eva Duarte, sou uma mulher amazônica, manicorense, faço parte da Fundação Avina, colaboro dentro dos programas de clima e de biomas e vou ter o prazer de moderar este encontro. E já puxando a conversa, queria começar com uma reflexão, né? Quando a gente fala de incêndios florestais, é muito comum que a conversa comece por números, né? Quantos hectares foram queimados, quantos focos de calor tivemos, né, no ano de 2024, que foi o ano recorde de foco de calor, né? Quanto carbono foi emitido na atmosfera. Mas antes de tudo isso, né, existem pessoas, e são essas pessoas que estão no centro, e são essas pessoas que hoje também foram convidadas a trazer para dentro desse debate e enriquecer a conversa sobre incêndios florestais no Brasil. Né? Existem essas brigadas comunitárias, povos indígenas, comunidades tradicionais, organizações locais e gestores locais também que convivem com essa realidade e que muitas vezes, e que na maioria das vezes que a gente sabe, são os primeiros a agir, a estar na linha da frente, né, para proteger os seus territórios quando o fogo chega. E também são esses atores que acumulam conhecimento, experiências e soluções que fazem a diferença na prevenção e na resposta dos incêndios, né? Nós sabemos que muitas vezes existem essas barreiras, né, para acessar o financiamento climático, para gerar evidência, sobre o trabalho que está sendo gerado dentro dos territórios e fazer com que essas experiências influenciem também políticas públicas e decisões sobre para onde está indo o dinheiro, para onde está deixando de ir o dinheiro. E é justamente aí que a iniciativa base busca contribuir. Para aqueles que ainda não conhecem, a Fundação Avina coordena a Base, né? Base é uma iniciativa construída a muitas mãos que trabalha para que o financiamento climático ele chegue de forma cada vez mais efetiva às organizações lideradas localmente que estão construindo as soluções para os desafios climáticos. E para isso, conecta organizações da sociedade civil, comunidades, pesquisadores, governos, financiadores, fortalecendo um ecossistema capaz de aproximar recurso, conhecimento e capacidade também de promover as mudanças concretas no território. Então, Base hoje não está presente somente no Brasil, né? Já teve atuação na África, na Ásia. Hoje, além do Brasil, atua também na Patagônia, né? Em outros biomas que ultrapassam o bioma amazônico. E especialmente no Brasil, ao longo desses últimos 2 anos, a iniciativa concentrou seus esforços na agenda dos incêndios florestais, né? Já em outros contextos, né, como na Patagônia, atua muito mais com incidência, né, e advocacy e articulação de atores também, mas tudo na mesma lógica que é fortalecer as soluções lideradas localmente e criar pontes entre quem implementa, quem produz conhecimento e quem está financiando, né? E foi com esse olhar que a gente reuniu diferentes parceiros aqui dentro dessa chamada, aqui dentro deste webinar, que atuam em 3 frentes complementares, que é a base metodológica da iniciativa base, né? A primeira é apoiar as brigadas comunitárias por meio de financiamento flexíveis, que fortalece as suas ações e autonomia, junto e em parceria com o Fundo Casa e a COIAB. A segunda, que é produzir as evidências climáticas em parceria com pesquisadoras e pesquisadores locais. E aí nós temos juntos aqui a Maria e a Renata, né, porque a gente acredita que a ciência ela ganha mais força quando dialoga com quem vive esses desafios no dia a dia e reconhece os conhecimentos construídos nos territórios. E a terceira metodologia, né, e a frente de trabalho de base parte do desafio de fazer com que esses aprendizados gerem mudanças concretas. E aí a gente começa a pensar em políticas públicas, em escala, em fazer com que essas iniciativas, né, ganhem mais concretude também, e visibilidade, principalmente para influenciar decisões. E a gente trabalha com a liderança da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias e Pulso Público na incidências de políticas públicas na agenda do fogo. E é justamente no segundo eixo, que é o de evidências,
que nasce um estudo que nós vamos conhecer hoje, né? Mais do que compreender a atuação, né, das brigadas e as soluções que já estão gerando dentro do território, a gente também busca, a partir desse estudo, responder uma pergunta que é central, né? Como que essas evidências, como que a gente pode produzir evidências que fortalecem, e que podem fortalecer quem já está protegendo os territórios, e não só fortalecer, mas também ampliar o apoio a essas iniciativas ativas dentro do território. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente espera que este webinar seja um espaço de diálogo aberto e de construção colaborativa, para que a gente saia daqui com a cabeça borbulhando, mas também com, né, muitas ideias novas e com muitas possibilidades de conexão. Esse é o nosso papel enquanto Fundação Avina, de fazer com que essas conexões se tornem reais e que a gente possa buscar soluções em conjunto. E para isso, né, começando com o tema de evidências, a gente gostaria de convidar a equipe de pesquisa do Centro de Hidrologia e Ecologia do Reino Unido, que é a Maria, e a Renata, da UFRJ, para apresentar os principais resultados do trabalho de pesquisa realizado ao longo desses últimos 2 anos, junto com base, né, que passaram por várias fases de escuta, oficinas, estudos. E Maria e Renata, a palavra é com vocês. Obrigada, Eva. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Eles me confirmem se está tudo certinho. Tá aparecendo certinho? Ainda não, Ainda não. agora sim. Agora Sim. foi? Beleza. Então tá. Bom dia a todos, boa tarde. É, bom, eu vou estar apresentando, então, compartilhando essa apresentação junto com a Renata, né, que foi minha parceira nesse projeto, e a gente vai apresentar um pouco da nossa contribuição, né, dentro do projeto, tentando entender a temporada de fogo de 2024 na Amazônia e no Pantanal, né, e como que isso se relaciona com as mudanças climáticas, né, e destacando o prazer também que foi trabalhar com todo mundo aqui e fazer parte desse processo. Bom, acho que para começar, queria lembrar, né, o que que foi a temporada de fogo de 2024, por que que a gente resolveu olhar para ela. E desculpa, Eva, eu vou começar falando dos números, mas prometo que vai ter pessoas também. Então, em 2024, né, estimou-se que 5% da Amazônia e 20% do Pantanal foram afetados pelo fogo. Né, foi um ano que as florestas foram perdidas em taxas recordes, né, não só no Brasil, mas no globo, né, mas no mundo. E isso trouxe diversos impactos, né, negativos, e aí eu destaco aqui, né, o impacto na saúde das pessoas, né, devido ao comprometimento da qualidade do ar, e também, né, ao impacto desproporcional que esses incêndios causam às populações indígenas, né, e às comunidades tradicionais, né, que foram impactadas aí a partir de escassez de alimentos, né, a partir da seca dos igarapés, poluição das águas, né, afetando sua saúde, entre outros impactos. Mas também queria trazer, né, que o fogo ele não é só os impactos, ele não é só o ano extremo, né? O fogo ele molda a nossa cultura e ele faz parte, né, dos nossos ecossistemas. Então a gente tem biomas como o Cerrado e o Pantanal, né, que evoluíram e que dependem do fogo, né, para manter a sua funcionalidade. A gente tem o fogo dentro dos nossos rituais, das nossas festas, e também a gente utiliza o fogo, né, como manejo da terra, né, seja para manejar o próprio fogo, ou seja para as nossas atividades de agricultura, pastagem e etc. Então, né, eu gosto de pensar que o problema não é o fogo, né? O fogo ele é um grande aliado, né? Mas ele também pode se tornar uma ameaça. E o que a gente está querendo entender aqui é o que que leva, né, ao fogo, então, se tornar uma ameaça. E aí, para a gente tentar entender o que que a gente fez aqui, né? é, a gente fez uma análise, então, de atribuição. E aí eu trouxe uma analogia para a gente pensar um pouquinho o que que é isso. Né? Então, a gente tem duas situações, pensando aqui no castelo de cartas. A gente tem um castelo de cartas que ele está mais estável, né? Que ele está com a sua estrutura íntegra,
né? E a gente tem um castelo de cartas onde algumas cartas da sua base elas foram removidas. E aí, se a gente tem um mesmo sopro atingindo esses dois castelos, né? Qual castelo que a gente acha que tem mais chance de desmoronar? Que tem a sua estrutura intacta ou que foram removidas algumas cartas, né? Então a gente entende que o castelo que está com a estrutura comprometida, ele tem uma chance maior de desmoronar. E aí a gente se pergunta, o que que causou esse desmoronamento? Foi o sopro ou foi o equilíbrio da estrutura que estava comprometido? E essa resposta ela não é direta e simples, né? A gente entende que os dois eles comprometeram para que o castelo desmoronasse. E aí, quando a gente vai para o nosso contexto dos incêndios, né, das mudanças climáticas, imaginando um ecossistema, né, que está íntegro, que está com as suas, é, com o ecossistema, com as suas funções, né, íntegras, e um ecossistema que está estressado, né, que está sofrendo com seca, com altas temperaturas, né, quando a gente tem um gatilho, ou aqui no caso dos incêndios, né, uma ignição que pode ser oriunda desde atividade de agricultura, pastagem, pode ser também uma binga de cigarro, um resto de uma fogueira, né, que inicia o fogo. Qual desses dois ecossistemas, né, ele tem uma chance maior, então, de desenvolver um incêndio que a gente considera um incêndio extremo, né? Então a gente entende que quando o ecossistema, né, ele sofre com as condições favoráveis ao fogo do clima causado pelas mudanças climáticas, né, ou seja, altas temperaturas, né, as secas extremas, ventos mais fortes, ele tem uma chance maior de a ignição causar um incêndio fora do controle. E aí a gente pergunta aqui de novo, né, o que que causou o incêndio extremo? Foi a ignição? Foram as mudanças climáticas, né? Foi o clima extremo. Então, aqui novamente, a resposta ela não é direta, né? A gente entende que são diversos fatores. Então, é a ignição e são as mudanças climáticas. Então, o que a gente está tentando responder aqui nesse estudo, a partir da ciência da atribuição, é qual que é a parcela de responsabilidade das mudanças climáticas no evento extremo de 2024. Então, quanto maior ou quanto mais provável, né, as mudanças climáticas fizeram esse evento ser. Bom, e aí eu vou passar para a Renata, que vai explicar um pouquinho do processo, né, até a gente chegar aqui, e aí depois eu volto para falar o que que a gente encontrou nessa análise. Renata. Bom, pessoal, então obrigada, Maria. Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi realmente um prazer fazer parte desse projeto. E então eu vou contar um pouquinho como que foi esse processo, principalmente do ponto de vista dos workshops participativos, né, que a gente teve. Então, primeiro, tudo começou antes de junho de 25, mas o primeiro evento mais concreto que a gente teve foi durante o workshop Brigadas em Rede, em junho de 2025. Vou falar mais um pouquinho sobre ele mais para frente, mas ele aconteceu em Brasília. Depois teve uma visita à terra indígena Caetitu, que fica no sul do Amazonas, em agosto de 25. Em seguida, a gente realizou, então, também um outro workshop em Brasília em setembro, mas aí já voltado mais para sintetizar mesmo tudo que a gente já estava conversando durante os dois primeiros workshops, mas também com outros parceiros, principalmente da academia, mas também sociedade civil, e foi uma grande reunião de síntese. E isso culminou, então, no relatório final que a gente produziu entre outubro do ano passado, março desse ano. E aí, então, hoje a gente está aqui no que a gente está chamando de webinar final. Lembrando, né, que projetos dificilmente acabam assim, então a gente ainda tem outras demandas aí que a gente gostaria de estar compartilhando mesmo depois desse webinar. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Passou? Então, falando um pouco do que foi esse evento, Brigadas em Rede, né? Acredito que algumas pessoas que estão aqui conhecem esse evento. Ele foi organizado pelo Fundo Casa. Então, a gente teve aí a participação de mais de 100 brigadistas comunitários e voluntários. E no dia anterior ao encontro em si, do Brigadas em Rede, a gente reuniu
14 desses brigadistas comunitários e voluntários de 3 biomas brasileiros. Então, a gente teve representante da Amazônia, Cerrado e Pantanal, para a gente discutir um pouquinho quais são os fatores determinantes, quais são as mudanças observadas, quais são os impactos que as mudanças climáticas realmente estão causando nas atividades é, das comunidades, mas também nos seus territórios. Né, eu queria destacar aqui que dentro desses 14, apenas 3 eram mulheres, e foi realmente um espaço de diálogo, e também eu acho que muito de compartilhar experiência entre os biomas. Então, muitas vezes o que estava acontecendo no bioma Amazônia também era comum nos demais biomas e assim por diante. Então, foi um momento mesmo de todo mundo integrar e estar ali, participando das atividades. Eu vou mostrar um pouco como que foi esse processo. A terra indígena Caititu foi uma visita que a gente fez em seguida desse primeiro workshop em Brasília com o mesmo objetivo. Então, entender o que está mudando no território, quais são os impactos, como que o fogo de 2024 impactou o território, como que as mudanças climáticas estão afetando as atividades ali da comunidade. O que foi interessante é que a gente estava esperando mais ou menos 15 pessoas, e aí mais de 80 pessoas apareceram. Então, realmente foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. A gente teve 19 aldeias diferentes dentro da terra indígena Caastu, inclusive uma pessoa de outra terra indígena. Então, isso mostra, né, qual foi o alcance dessa experiência. E aqui, novamente, destacando que, dentre as lideranças que estavam lá, apenas 2 eram mulheres, né? Então, a gente tinha 2 cacicas lá participando com a gente. Bom, e aí, como eu falei, o objetivo foi entender quais os impactos, o que está acontecendo, como que o fogo está mudando. E aí aqui eu vou destacar, então, alguns dos nossos achados, tá? Juntando tanto o primeiro workshop de Brasília, o Brigadas em Rede, quanto a visita à terra indígena Caetitu. Então, primeiro a gente tentou entender o que está começando o fogo e se isso está mudando, né? E isso tudo foi registrado aqui, como eu mostro nas imagens, né? Foram realmente espaços colaborativos. Então, a primeira coisa que foi destacada nos 2 workshops é que o que está começando o fogo é cada vez mais o fogo criminoso. Então, a gente está vendo um aumento no número de fogo que começa de forma criminosa, mas também a gente está vendo um aumento do fogo que começa a partir do desmatamento. Então, a gente sabe que muitas vezes, né, a forma mais comum que a gente ainda tem de limpar a terra é usando fogo. Esse fogo muitas vezes perde o controle. Atividades de mineração, atividades também de queima de lixo, tudo isso foi destacado como fatores que estão começando incêndios. E aí, juntando com o clima que está mais seco e com a estação seca, que a gente está vendo que está mais longa, o fogo que tem acontecido é que esse fogo tem perdido o controle e tem se espalhado cada vez mais rápido, né? Então, os participantes também destacaram essas queimas acidentais. Então, antes, um fogo que você colocava ali de uma forma controlada por conta do clima, ele tem perdido mais o controle. Tá? Então, o que a gente viu é que o que tem começado o fogo é cada vez mais essa parte voltada para o fogo criminoso. Falando um pouco de quais foram as mudanças observadas no clima, né? Então a gente perguntou para os participantes, tá, como que está o clima aqui? Ele está mudando? Vocês estão achando que está mais quente? Está achando que está mais seco? Como que isso está acontecendo? Aí eu destaco algumas frases que eu ouvi, né? Então, de novo, isso dos 2 eventos. Então, o que eu ouvi, né? Que o sol está mais quente, que o igarapé está secando, que antes dava para ficar na roça até meio-dia e já voltava para a roça às 13 horas. Hoje não dá mais. Hoje, 9 horas já tem que sair, só dá para voltar às 17. Então, essas frases, né? Se a gente transformar isso em um conhecimento acadêmico, né? O que quer dizer é que realmente as comunidades estão sentindo que está mais quente, que está mais seco. Então, aqui, eu sintetizei o que a gente ouviu das duas
dos dois workshops em relação a algumas variáveis climáticas. Então, se a gente pega a temperatura, o que que a gente ouviu? Tanto para a Amazônia, quanto o Cerrado, quanto para o Pantanal, que está mais quente, e está mais quente por períodos mais longos. Né? Em Roraima, não, a gente vê o inverso, né? Que está menos quente, segundo os participantes. Vento, como que está a atividade de vento? A maioria respondeu, olha, tem menos vento, né? No Cerrado tem mais vento. Então a gente foi fazendo essa calibragem mesmo de mais e menos para ter uma noção de como as comunidades estão sendo afetadas e depois tentar fazer a análise de atribuição que a Maria comentou. Umidade, o que que vocês estão sentindo? Está mais úmido? Está menos úmido? Ah, está menos úmido. A maior parte dos participantes falaram que está menos úmido. Água, os nossos corpos d'água estão mais secos, né? Muita gente na terra indígena Catitu falou da seca dos igarapés. Então, tem menos volume de água, as nascentes estão secando. Mas na estação chuvosa tem mais água. Então, a gente vê que os extremos realmente eles estão sendo afetados. Então, quando está seco, está mais seco. Quando está chovendo mais. Precipitação. Foi um consenso que está chovendo menos. E também que a estação seca está mais longa. A gente já tem alguns estudos hoje mostrando isso, principalmente para a Amazônia. Então, a gente vê como se conversa, né? A academia e a experiência, de quem realmente está vivendo nas comunidades. Vegetação. Vegetação está mais seca, vegetação está menos produtiva. Isso vai afetar, acesso à alimentação e toda uma cadeia de subsistência das populações. Tá, e o que está mudando então na dinâmica de uso do fogo? Né? Algumas frases que eu ouvi. Ah, hoje a gente não pode mais colocar fogo. Ah, hoje o fogo pula o acero. Né? Então, tudo isso são indicadores, de mudanças que estão acontecendo, dentro dos territórios, em parte por causa das mudanças climáticas. Então, antes, o fogo que era usado para a roça, era colocado em agosto e a colheita era feita em setembro. Hoje não, hoje a gente não pode colocar fogo e a colheita está sendo feita em outubro. Então a gente vê, né, que o tempo vai passando e aí cada mês é, as mudanças climáticas estão jogando para frente um mês aí de colheita. Antes, o fogo que era colocado na roça se apagava sozinho, hoje não. Antes a gente tinha uma colheita de maior qualidade. Hoje a nossa colheita está pior, né? O pessoal falou muito da questão da produtividade da vegetação. E o que está mudando em relação aos costumes das comunidades? Né? Então a gente vê, a atividade de fogo está mudando. Antes eu podia colocar fogo, hoje eu não posso. Tá, então, e aí, como que as comunidades estão respondendo a isso, né? Destaco aqui algumas coisas que foram levantadas. Primeiro, é, as comunidades estão falando mais, estão procurando mais a questão da educação ambiental, mecanismos de prevenção também, mais suporte financeiro, e existe hoje mais planejamento e monitoramento. Eu coloco aqui em verde como se isso fossem pontos positivos, mas lembrando que não é positivo que essas mudanças estão acontecendo, né? Mas são costumes que estão trazendo melhorias para as comunidades melhor se adaptarem ali ao que está acontecendo. Pontos negativos, né, que estão sendo levantados. O pessoal tem que passar mais tempo em combate. A gente está vendo mais doença por causa das mudanças climáticas, tanto respiratória quanto digestiva. Ah, hoje a caça e a pesca, ela está sendo muito afetada pelo fogo, pelo desmatamento. Então, os peixes hoje estão menores ou estão intoxicados, né? A gente está vendo escassez de alimento, a nossa agrofloresta está sendo afetada pelo fogo, a gente está perdendo fauna. Então, tudo isso são coisas que já estão sendo sentidas, por causa desse período que a gente está passando. Bom, e aí a gente tentou sintetizar isso em 3 dias de evento, em Brasília. Né? Então, a gente reuniu algumas lideranças indígenas, reunimos alguns brigadistas voluntários comunitários, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, agências internacionais, nacionais, organizações da sociedade civil,
para tentar realmente passar 3 dias ali trabalhando em o que que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então a gente destacou a importância da coprodução de conhecimento, principalmente entre essa ciência acadêmica e a ciência das comunidades locais, né, que são mais afetadas pelas mudanças climáticas. A gente discutiu o uso das evidências locais para subsidiar políticas públicas e também tentar propor um certo financiamento climático. E a gente reforçou que a integração entre diferentes formas de conhecimento é realmente fundamental para a gente fortalecer a justiça climática. Eu queria trazer alguns aprendizados pessoais que esse último ano me trouxe, né? Primeiro é uma frase que a Vicky, que está aqui da Fundação Avina, falou na semana passada, me chamou a atenção, que é humanizar a ciência. Eu acho que sintetiza muito bem, assim, eu acho que a ciência acadêmica às vezes acaba sendo muito impessoal, né? Então, trabalhar junto com as comunidades, junto com os brigadistas, ir nos territórios, entender o que está sendo afetado, como que as coisas estão acontecendo lá, realmente me fez ter um olhar mais humano para o trabalho que eu faço. Então, a gente acaba ficando, pesquisador acaba ficando muito focado ali no seu computador, mas é muito importante a gente ter esse olhar social mesmo e tentar cada vez mais integrar todos os tipos de saberes para a gente poder andar para frente. Outra coisa que eu aprendi, os tempos são muito diferentes. Então, a gente chegou no primeiro workshop de Brasília, com uma lista de atividades que a gente queria fazer. A gente fez, acabou ficando muito corrido. Então, como aprendizado para o próximo workshop da Terra Indígena, a gente já falou, não, então calma, vamos tirar aqui um monte de coisa, e vamos deixar o tempo das pessoas, né? Então, essa adaptação constante é extremamente importante quando a gente está trabalhando com públicos diferentes. Também está aberta a ouvir, então, principalmente na terra indígena Caetu, né? Muitas pessoas só queriam ser ouvidas, só queriam falar, olha, isso aqui está acontecendo, a gente já tem as soluções. Então, muitas ideias e soluções elas já estavam desenhadas em cada território, porque eu acho que ninguém melhor sabe o que está acontecendo dentro de casa do que quem mora lá, né? Mas existe uma falta de investimento muito grande para facilitar a aplicação das ideias e soluções. E também devolver os resultados para os participantes, né? Então, algumas coisas que a gente ouviu mais de uma vez era que, tá, a gente já participou de eventos como esses antes, mas a gente raramente vê um retorno. Então, realmente devolver resultados e facilitar espaços como esse aqui, né, que a gente está tendo agora. E não só isso, mas também levar as contribuições que a gente escutou lá para outros espaços dentro da ciência acadêmica, né? Então, é realmente estar cada vez mais atenta a essa ponte para facilitar a coprodução mesmo dos saberes. Vou devolver para a Maria explicar um pouquinho mais como que foi feita aí essa parte da atribuição. Obrigada, Renata. Beleza. Bom, acho que a Renata sintetizou muito bem, né, o que que foi essas discussões, esses diálogos que a gente teve. Eles nortearam não só o que eu vou explicar agora, que está mais ligado à técnica, né, ao modelo, mas também a discussão dos nossos resultados dentro dos relatórios que a gente produziu, artigos e etc. Então, dentro do workshop de Brasília, né, um dos objetivos foi apresentar os resultados iniciais, preliminares, que a gente já tinha do modelo com Flame, que é um modelo de área queimada que a gente consegue utilizar para fazer aquela análise de atribuição que eu expliquei, né, e entender o papel das mudanças climáticas, né, nesses eventos. Ele é importante exatamente por esses aspectos que a Renata trouxe, para a gente entender quem a gente precisa responsabilizar e como a gente faz para o financiamento chegar nas comunidades, né. Então, no workshop de Brasília, eu apresentei os resultados baseado numa configuração global, né, que é comum em estudos globais, e a gente sentou e conversou para entender o que que fazia sentido e o que que não fazia, né, e o que que a gente precisava refinar.
Então, algumas coisas não mudaram, né? O que é previsto, né? Apesar da configuração ela ser global, algumas coisas elas permanecem. Mas uma coisa que a gente discutiu, por exemplo, foi o período estudado. Então, conversando, né, com as pessoas que vivem dentro dos territórios, né? Quais foram os meses de pico, né, do evento de 2024. A gente também conversou bastante sobre os dados, né? As variáveis de entrada do modelo. Então, por exemplo, para a Amazônia, a gente incluiu densidade de rodovias. Para o Pantanal, a gente incluiu dados de áreas alagadas, né, que é bastante importante quando a gente está pensando em análise de fogo dentro do Pantanal. E a gente também mudou uma fonte de dados, né, como a gente estava utilizando muitos dados globais, a gente trouxe mais para a realidade regional, no caso aqui utilizando dados do Map Biomas, olhando muito para os dados de uso da terra, né, de vegetação e também o dado de área queimada. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, porque eu acho que não é o objetivo aqui hoje, né, mas a gente tem tudo isso documentado e quem tiver interesse pode acessar depois. Bom, e o que que a gente descobriu, né? O que que a gente pode dizer sobre 2024? Então, a nossa análise, ela estimou que a área queimada na Amazônia foi 2 vezes maior e no Pantanal 3 vezes e meia maior devido à influência das mudanças climáticas, né, causadas pelo homem. Então, o que esse mapa está mostrando é a variação dentro do bioma, né, dentro do território, onde as regiões mais vermelhinhas, né, elas indicam onde essa influência ela foi ainda maior, né, tendo em mente que esse dado é uma média, né, para a região inteira, então você tem, né, uma variação ali dentro do espaço. Além disso, né, a gente estimou a probabilidade ou quão maior foi a chance, né, de ocorrer esse evento no mundo hoje com as mudanças climáticas, né? E o que a gente encontrou foi que na Amazônia a chance ela foi 50% maior por conta das mudanças climáticas e no Pantanal 7 vezes maior. E aí, de novo, dentro desses mapinhas, né, a gente está mostrando a variação não só no espaço, mas também ao longo do ano, né, em cada um dos meses. Então, para a Amazônia, a gente entendendo que diferentes regiões da Amazônia têm diferentes épocas do ano, né, em que você tem um pico de fogo, a gente olhou para o ano inteiro e a gente tem um mapa médio ali da região no final. E para o mapa do Pantanal, à direita, a gente olhou, a gente identificou dentro desses diálogos uma janela de maio até setembro, que seria mais interessante para as nossas análises, né? E essa região também, essas regiões em vermelho, na verdade, elas indicam a confiança que a gente tem, né? Porque quando a gente fala de dados, de equações matemáticas, enfim, tudo tem um grau de confiança ou um grau de incerteza associado, né? Então, na verdade, essas regiões mais escuras, elas mostram onde a gente está mais confiante, né? Que as mudanças climáticas realmente aumentaram as chances do evento extremo que a gente viu em 2024. Bom, e aí eu não vou também ficar falando muito sobre os resultados, né? Eu acho que o interessante aqui é trazer um pouco do que a gente aprendeu nesse processo, do que, né, ficou de lição. E acho que uma coisa interessante é o paradoxo que eu enxergo, né, das comunidades, que ao mesmo tempo espera-se que as comunidades sejam solução, né, que elas atuem ali na linha de frente. Muitas vezes isso ocorre naturalmente, já que elas que sofrem, né, um impacto maior, elas também vão responder por uma questão de necessidade, né, mas também que sejam a solução de longo prazo. Né, agora a gente tem tido uma mudança que é algo positivo, né, tentando colocar as comunidades tradicionais e povos indígenas mais no centro, né, da discussão sobre as soluções, mas ao mesmo tempo que a gente espera muito isso, né, são essas comunidades e populações que recebem pouco ou nenhum apoio financeiro, institucional, e também são eles que contribuem pouco ou nada, né, para a crise climática. Então, eu acho que isso fica muito de lição pensando em todos os impactos que a Renata citou, que a gente identificou nos territórios das pessoas, né, e como isso está bem vigente, né, no dia a dia, quando você tem um ano extremo como 2024. Eu acho que um outro ponto que, bom, a Tainã é uma brigadista voluntária, que a gente teve o prazer de colaborar dentro desse projeto, e uma das falas, né, ela sempre destaca a questão da cultura do fogo, né? Então, conhecimento ancestral, espiritual e o papel na comunidade que o fogo tem, mas que isso está mudando, que a gente está perdendo isso.
né, a partir das mudanças climáticas. Isso porque antes, no passado, que era mais previsível, então identificar, por exemplo, um momento que vai chover, um momento que é mais seguro de utilizar o fogo, hoje já está extremamente instável, extremamente incerto, né? E isso modifica as relações, né, de pessoas que convivem com o fogo há muito tempo. Então, acho que pensar aqui é que a gente precisa, né, resgatar, restaurar essa relação ancestral que a gente tem com o fogo, né, e nos adaptar também, né, pensando nessa configuração, essa nova configuração de clima global, mais quente, mais seco e mais propício, né, à ocorrência de incêndios, né, de fogo fora de controle. Bom, e aí, trazendo um pouquinho também da minha experiência pessoal, foi um projeto muito especial, eu acho que para todo mundo que participou, né? Falo por mim que foi a primeira experiência que eu realmente tive de diálogo, assim, mais direto com brigadistas, com comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, mudou bastante a minha visão sobre coprodução, cocriação de conhecimento, né? Acho que uma coisa que eu levo comigo é talvez essa questão de apresentar o fogo não como uma ferramenta, não como uma destruição, né? Uma ferramenta de destruição, mas como uma ferramenta de cuidado, como uma ferramenta, né, que é realmente parte das sociedades, do nosso comportamento, né? Outra coisa que eu entendi, né, que ficou bastante claro, é o trabalho, a importância dos brigadistas. Né? Aqui eu falo dos brigadistas de forma geral, mas talvez no contexto do projeto, principalmente os brigadistas voluntários, né, que é um trabalho extremamente técnico, profissional, super importante, mas que ainda é extremamente desvalorizado. Né? Então, ouvindo, por exemplo, que há uma dificuldade de ter um seguro de vida, uma contratação, né, de mais longo prazo, seguros, né, financeiros para que as pessoas possam fazer, né, esse trabalho que é tão importante de forma segura, né, de forma digna. Então, acho que é isso que a gente precisa lutar para que mude, né, nas realidades. Acho que em relação à minha pesquisa pessoalmente, entender, né, que a pesquisa ela deve ser feita com as comunidades e não para as comunidades. Então, como a Renata falou, a gente fica muito sentado no computador e perde um pouco a ideia, assim, do que está realmente acontecendo na realidade, na vida real. E eu acho que muda muito a percepção, valoriza muito a pesquisa quando a gente tem esse diálogo, quando a gente tem esse tipo de espaço, né, esse tipo de troca. E é isso que eu pretendo fazer, acho que daqui para frente, continuar favorecendo esses espaços e continuar aprendendo, né, a partir das diferentes perspectivas dos diversos atores que atuam, que estudam, que vivem, né, que analisam o fogo. Então, como último slide, eu queria falar um pouquinho das atividades, né, das publicações que foram oriundas desse projeto. Então, nessas duas primeiras fotos, a gente tem eventos pré-COP, um no Reino Unido e um no Brasil, do Brasil, a Renata que representou a gente. Então, falando um pouquinho desse projeto antes da COP, também durante a COP, onde a gente tem essas duas fotos, que foram dois eventos que a gente pôde apresentar um pouco dos nossos resultados. A Renata não está nas fotos, infelizmente, mas ela participou de forma online. Aqui tenho algumas das publicações. Então, antes da COP, a gente produziu um policy brief, né, um documento para ter uma incidência mais política, que a gente utilizou durante a COP, mas também foi usado em outros espaços, né, pela Fundação Avina. Aqui tem o relatório final, que acho que vai ser compartilhado no chat, o link para quem quiser conferir, mas tem contando com muito mais detalhes como é que foi todo esse processo e como é que foi a metodologia mais explicada aqui, né, dos modelos e tudo mais. E a gente publicou também esse comentário, né, na Communications of Environment, que acho que foi muito do que a gente. Isso foi logo após o workshop de Brasília, acho que foi muito da sensação que a gente saiu de lá e talvez precisava, né, falar um pouco sobre, que é realmente da necessidade da gente reconhecer as perdas e danos na agenda global de clima, né, se a gente quer pensar, começar a pensar em justiça climática, né? Então da gente fazer realmente o apoio para a recuperação, né, chegar em quem realmente precisa, chegar nas comunidades, quem realmente está sofrendo com todos esses impactos. E a gente ainda tem algumas coisas que a gente pretende produzir. Eu acredito que essa lista não acaba aqui, mas em curto prazo a gente tem uma cartilha que está sendo desenvolvida
junto com o apoio da COIAB e de outros parceiros, né, que vai ser utilizada no território. Então, é muito do que a Renata falou sobre devolver um pouco né, do que a gente aprendeu com eles e colocar o conhecimento, né, que a gente destacar, né, esse conhecimento para que eles mesmo possam se apoderar, né, e utilizar da melhor forma dentro dos seus territórios. E, por fim, né, somos acadêmicos, então tem um artigo, sim, submetido, né, que conta também todo esse processo de um ponto de vista mais técnico, né, mais da modelagem, mas que também conta, né, com a parte, né, dos processos de coprodução. E acho que para finalizar, queria agradecer a Vicky, a Nani, a Eva, todo mundo pela confiança nesse processo, agradecer a Renata pela parceria, o Douglas e todo mundo que participou dentro desse projeto. E é isso, agradecemos a atenção. Aí, muito obrigada, Maria, Renata, por trazerem de forma tão aberta, humana e didática todo esse processo conduzido com os diferentes atores. Não existe, eu acho que poucas coisas são tão bonitas, né, nessas agendas técnicas quanto uma ciência feita para o povo, uma ciência feita para que qualquer pessoa, dentro de qualquer território, de qualquer espaço de fala, possa utilizar dos dados, né, e utilizar seja em espaços de incidência, seja em painel, webinar ou dentro de uma roda de conversa dentro do próprio território, e vocês estão fazendo parte desse trabalho, né, junto com tantos outros atores. Que vem dando muito certo. O trabalho colaborativo, a gente sempre fala, é o que dá mais trabalho, né? Não tem... Dá muito trabalho fazer coisas em conjunto e fazer com múltiplos atores, mas com certeza, a longo prazo, é o trabalho que também traz mais resultado. E a gente vem acompanhando isso dentro da iniciativa de base, né? E vocês trouxeram pontos muito lindos e muito importantes sobre esse processo de escuta realizado dentro da comunidade Catitu, né? Nossos territórios, né? Dentro dos nossos biomas brasileiros, são grandes e importantes espaços de geração de conhecimento, né? De inteligência enraizada, inteligência que vem de geração por geração. E trazer isso para dentro das universidades cada vez mais é um esforço, né, de muitas mãos. E integrar esses diferentes saberes mesmo como uma solução para construir futuros possíveis e futuros que a gente continue tendo qualidade de vida neles. E agora a gente vai para uma próxima etapa, né, que é um painel que se propõe a trazer da evidência à ação coletiva, né? Como que essas evidências estão chegando dentro do território, como que dialogam com os conhecimentos que já estão sendo gerados também dentro dos diferentes territórios, né? Como que pode contribuir para fortalecer as políticas públicas e as ações concretas. Hoje no Brasil existem mais de 200 grupos de brigadistas florestais. Então, como que a gente também pode contribuir, né, para que essas evidências sejam utilizadas por esses diferentes grupos? E partindo desse princípio que a gente já conhece, né? Trabalhar com incêndios florestais é muito complexo, não é um trabalho que somente um ator ou uma instituição vai conseguir dar conta, e por isso que a gente faz isso a muitas mãos e traz para cá também diferentes atores. Então, eu queria convidar o Luiz Suruí, da Brigada GAP-EI. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse espaço, de verdade. Né, ao longo da pesquisa que a Maria e a Renata apresentaram, a gente conseguiu escutar o quanto que as brigadas foram essenciais no processo, né, de escuta e no processo de construção de inteligência conjunta, né? E aí a gente queria saber e queria que tu trouxesse um pouco mais de como que a Brigada Comunitária Suruí tem atuado junto com essas diferentes formas de conhecimento, né? Como que os saberes comunitários, indígenas e as informações técnicas se complementam na prevenção, no enfrentamento dos incêndios florestais dentro do território. E por que que essa colaboração também faz a diferença na prática? Então, se tu puder trazer um pouco do olhar de vocês, né, territorial e o teu enquanto uma liderança, e também exemplos concretos para a gente de como que se dão dentro do território, acho que seria
muito importante, né, para gente. Então, deixa a palavra contigo, Luiz. Olá, bom dia novamente. É, Começar me apresentando aqui, né? Meu nome é Luiz Vermilau Assuruí, sou professor indígena, do povo Paiter Suruí e coordeno a Brigada Gabei, né? A, a existência formalizada mesmo, nós temos já há, há 8 anos. E muito antes disso, a gente já vinha atuando, né, no na combate e na prevenção, né, sem ter mesmo a formação. E aí, depois dos projetos, com a chegada dos projetos, a gente foi, e com o movimento também, né, a chegada dos movimentos, a gente foi, se informando e aí buscar a formação. Bem, eu estou aqui na terra indígena 7 de Setembro, em Rondônia, uma aldeia chamada Nhamir, né? E eu estou muito feliz, né, poder compartilhar aqui a experiência da Brigada Gabei, no qual é uma brigada comunitária, é, uma única brigada comunitária aqui no território, né? Apesar de ter pouco tempo de existência, já tem feito grandes trabalhos aqui no território, né? A gente não só trabalha com combate, né? Mas sim em outras formações. E essa experiência que eu trago aqui, eu acredito que ela nos mostra de diferentes formas, né? Os conhecimentos que caminham juntas, né? Para proteger a terra, né? Ou seja, floresta e as pessoas, né, que estão aqui. É, Quero também dizer algo muito importante, né, que acredito que todos sabem disso e alguns também ignoram isso, né. É, Nós não só protegemos apenas uma floresta, né? Protegemos um território, né, que guarda nossa história, nossa cultura, principalmente a nossa língua e a vida dos povos, né, que aqui existem, né. Por isso, quando falamos de prevenção a incêndios, estamos falando também de cuidar da nossa memória, da biodiversidade, né, e das futuras gerações. E eu posso dizer também que no segundo semestre de 2025, nossa brigada, né, a Brigada HP, é uma das selecionadas pelo Fundo Casa, com apoio da Fundação Avina, para receber um apoio emergencial, né? E a seleção considerou dois aspectos muito importantes, né? Eu acredito, né? Nosso histórico de atuação e a nossa capacidade de produzir dados sobre o território. E esse conhecimento, né, mostrou que as brigadas comunitárias não são importantes apenas quando se fala do fogo, né? Ou quando começa o fogo. Elas também produzem conhecimento que monitora o território e ajuda a construir soluções para prevenir os incêndios. E assim, a partir desse apoio, buscamos, né, fortalecer ainda mais nossa equipe,
né, que é importante também, né? Não é só equipamento, a gente só visa equipamento, mas sim principalmente nossa formação. E assim realizamos uma formação de brigadistas, né, em parceria, né, com o IBAMA, Preve Fogo, onde foi uma luta também para buscar essa formação, né? Foi um tempo de conversa, um tempo de tentativas, né? De vai e volta de documento, e por fim conseguimos essa formação, onde aprendemos técnicas de prevenção, combate e segurança, né? Depois fizemos uma capacitação com o Corpo de Bombeiros, aqui de Cacoal, na cidade no qual nós pertencemos, e assim fortalecendo a integração entre os brigadistas comunitárias e instituições públicas. É, Também participamos de uma formação em geoprocessamento em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, campus aqui de Rolim de Moura, uma cidade vizinha. E aí aprendemos a utilizar mapas, imagens, satélite e ferramentas que ajudam a compreender melhor o comportamento do fogo, né? E os riscos no território. Ah, e além disso também realizamos uma formação para a operação de drones em parceria com o Senar, ampliando a nossa capacidade de monitoramento, né? Destaco também um ponto que considero importante, né? Que nenhuma dessas tecnologias substitui conhecimentos do povo indígena, principalmente do meu povo Paité, né? Eu falo do conhecimento que nós trabalhamos, e os conhecimentos técnicos e científicos que ampliam na nossa capacidade de agir, né? Mas eles fazem também sentido porque dialogam com aquilo que nossos anciãos já observavam há muito tempo, né? Muitas gerações. E os mais velhos conhecem também o comportamento dos ventos, né? Reconhece o ciclo da floresta, né? Observam os sinais dos animais, entendem também o tempo da chuva, né? Identifica mudanças que muitas vezes não aparecem nos equipamentos. Então, são essas importância que traz o conhecimento do povo, né? Ah, é muito interessante, né? Eu, quando mais novo, eu acompanhava meu pai trabalhar na roça e principalmente quando ele tocava fogo no roçado. E quando o fogo pegava, quando ele via que o fogo estava indo para a floresta, ele falava, né, com o vento, assim, no espaço. E eu acredito que falava com fogo, né? E fogo diminuía, e parava até no limite do roçado, né? Era muito interessante isso. E hoje eu tenho sentido falta disso, né? Que os mais jovens hoje não têm conhecimento disso e não sabe qual era a palavra, não era simplesmente o fogo, quero que você para por aí, né? Mas havia uma linguagem que se comunicava, né, entre o ancião, né, o mais velho, com o fogo, né? E isso é muito interessante, né? E isso vai se perdendo com falta de até próprio falta de o querer do jovem ou das pessoas, né, na comunidade. E voltando, né, falando da nossa experiência,
E esses conjunto, né, de conhecimento ancestral, né, é muito importante, né? Essa união toda faz a diferença. É, justamente com essa experiência que começou a gerar o reconhecimento, né? Onde eu tenho muito gratificação de trabalhar, né, com isso. Não é apenas um trabalho, mas como eu já havia falado anteriormente, é um algo muito importante, né, de cuidar do território, né? Uhum. E esse reconhecimento nos trouxe em 2025 o prêmio do Ministério das Cidades, né? Na qual a categoria de prevenção e gestão de risco. Para nós, né, esse prêmio mostrou que a experiência construída dentro de territórios indígenas também produzem inovação e contribui para políticas públicas brasileiras, né? É um marco muito importante. Mostrar para a sociedade, né, também que nós, povos indígenas, contribuímos, muito, né, para essas preocupações que temos, né? Depois tivemos a oportunidade de desenvolver a campanha Ngará Paiter, né, do território Avisa, escutar a floresta para proteger a vida, dentro da iniciativa Cidades Sem Riscos, aprender para prevenir, realizado também pelo Ministério da Cidade, em parceria com CEMADEM. E a nossa campanha uniu comunicação comunitária, ciência e saberes ancestrais, para fortalecer a prevenção a incêndios, né? E também recentemente demos mais um passo muito importante, né? Ao participar da construção do Mural do Clima Paiter, né? É uma tradução de informações de IPCC para a língua Paiter. Uhum. Essas experiências também nos mostra que produzir não significa apenas trocar palavras de uma língua para outra, né? E sim significa construir pontes entre diferentes formas de compreender o mundo. E ao traduzirmos essas informações para a nossa língua, também dialogamos com os próprios conhecimentos sobre o clima, né? A floresta e o território. Por isso, gosto de dizer que o conhecimento ancestrais também são ciência. Uhum. São conhecimentos construídos pela observação da natureza durante os séculos, né? É um conhecimento milenar. Eles precisam ser valorizados e dialogar com a ciência, né, para produzir e ser utilizados na universidade, né, nas pesquisas, né. Esse talvez seja o maior aprendizado na nossa brigada, né, onde nós discutimos tudo isso. É. E nenhuma das instituições, né, consegue enfrentar o incêndio sozinho, né? Também foi citado isso na apresentação anterior, né? E precisamos da comunidade, né, das pessoas, né, do próprios brigadistas, né, da universidade, órgãos ambientais, dos próprios bombeiros e as pessoas que são amantes, né, da natureza, né, como os pesquisadores, né, as pessoas que estão Hum. envolvidas diretamente com essa causa. Luiz, muito obrigada, pelo tempo.
com a gente, por trazer também, né, todo esse conhecimento que é passado e cultivado pela cultura da oralidade dentro dos territórios, né? Acho que no meio de tanta tecnologia, manter essa cultura da oralidade de geração para geração também é um desafio. E o território do Paité, dos Paité-Suruí, né? E Rondônia está ali no arco do desmatamento, então sofre com tantas pressões, né? E ao mesmo tempo né, vocês são povos tão resilientes, e com toda essa pressão, se vocês puderem, quem está aqui, né, na chamada, olhar o mapa de Rondônia, vocês vão ver que o território preservado dentro de Rondônia, do estado de Rondônia, é o território Paité-Suruí e todo o entorno está desmatado, né, por conta de atividades ilegais. Então, Luiz, obrigada por trazer para a gente, principalmente trazer também esse exemplo de esperança, de que já existe parceria com o IBAMA, com o Preve Fogo, com o Corpo de Bombeiros, né? Porque esse é um caminho que a gente espera que outras brigadas também consigam ter apoio para que suas atividades sejam fortalecidas dentro do território. Então, obrigada demais. E nessa mesma linha também de pensamento, a gente queria escutar o João. João Coutinho vem representando a COIAB, né? A COIAB hoje desempenha um papel também fundamental na defesa dos direitos dos povos indígenas, né? Dentro da COIAB tem várias brigadas que são apoiadas, né? Em diversos territórios na Amazônia, até áreas já de transição de bioma, Amazônia e Cerrado e constrói junto essas estratégias de proteção dos territórios, né, a partir dos seus próprios povos. Então, João, Luiz trouxe para a gente muitos exemplos de colaborações que já vem dando certo, que não tem sido fácil, como ele mesmo falou, foi muita luta para conseguir que a colaboração desse certo. E a gente ouvindo essa conversa, né, como que tu poderia trazer essa perspectiva da COIAB e também, né, das outras brigadas que trabalham junto com vocês? Quais são as condições necessárias para que esse diálogo entre diferentes atores ele se dê a partir de uma relação justa, respeitosa e com o protagonismo dos povos indígenas, né? Que esses processos de colaboração eles sejam para fortalecer quem está dentro do território, né? De uma forma muito respeitosa. Renata e Maria trouxeram isso também como lições aprendidas, como pontos a se preocupar. Luiz também trouxe sobre os desafios. Então, o que que a gente ainda precisa também mudar para que esses conhecimentos indígenas sejam reconhecidos como parte das decisões, né, da prevenção e do enfrentamento aos indígenas? Ou aos incêndios. Então, primeiro isso, sobre a construção das relações de confiança respeitosa e justa, e depois também o que que ainda poderia melhorar e mudar. Aí, João, deixo a palavra contigo. Olá a todos, bom dia, né, novamente. Eu me chamo João, eu estou aqui representando a COIAB. Dentro da COIAB existem diversos setores, né, e eu estou dentro do setor de monitoramento territorial indígena, que é a gerência de monitoramento. E aí eu tenho atuado principalmente um pouquinho nesse tempo que eu tô saindo da COIAB agora, né, mas o tempo que eu passei na COIAB eu tive atuando um pouquinho mais à frente com as brigadas, né. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Luiz, né, por trazer sua experiência da Brigada. Eu não conhecia a Brigada, né? A Coiab, ela tem feito o mapeamento das brigadas, né, para reconhecer essas brigadas dentro do território da Amazônia. E também parabenizar a Renata e a Maria, né, esse cuidado em tentar esse diálogo, né, da ciência com os conhecimentos, né, dos povos indígenas e tradicionais, né? E aí eu trago uma afirmação, né? Primeiramente na minha fala, né? Os territórios indígenas, eles estão entre as áreas mais preservadas da Amazônia, né? E quem é que preserva essas áreas? É o poder público? Não, são as pessoas que ali vivem, né? São as principais motivadoras por estar protegendo ali aqueles territórios, né? Dado a isso, a gente tem um novo desafio, né? Existem vários desafios, né, para proteger, mas um dos desafios está relacionado principalmente às mudanças climáticas, como foi trazido aqui, né? A gente sabe que anteriormente, né, os ciclos da natureza eles eram mais previsíveis, né? Hoje em dia não tem tanto essa previsão, né, do que vai acontecer, né? As lideranças, né, nos territórios têm relatado, né, a questão de mais chuvas nos períodos excepcionais, em período de chuva quando tem mais chuva, das secas, né? Então das secas extremas, né?
e nos territórios são os mais impactados, né? São os que mais sentem, né? E me vem muito uma pergunta, né? As pessoas que vivem fora dos territórios, elas não sentem também, né? Elas sentem, só que elas sentem e usam estratégias para sentir menos. Então, por exemplo, aqui na cidade, se está faltando água, eu posso comprar água. Se está calor, eu posso ligar um ar-condicionado, né? Isso não vai impactar minha ida, por exemplo, para a escola, mas dentro do território, isso vai impactar de certa forma, né? Então, as pessoas que vivem dentro do território, elas sentem mais do que uma pessoa que vive fora do território, né? E aí a gente falando nisso, a gente tem os eventos extremos, né, que a gente tem começando a conhecer melhor um pouco sobre o El Niño, né? E aí a expectativa para que esse ano o El Niño seja um super El Niño, né? E isso vai possivelmente, acredita-se que vai influenciar esse ano, né, a sensação, no caso de calor, e possível por próximos anos haja secas excepcionais novamente, como ocorreu no ano de 2023 e 2024. E isso culmina também na questão dos incêndios florestais, né? Algo muito interessante que a Eva trouxe, né, a questão de falar, de não trazer sobre números, né? É legal que os números eles trazem as evidências, né? Mostram as áreas que estão mais críticas, mas eu estava até conversando com um colega hoje do trabalho, né? Mais cedo, falando como os números às vezes eles podem também acabar atrapalhando, né? Porque, por exemplo, a gente estava pensando em criar um índice de vulnerabilidade para esse ano, né? Das áreas críticas, né? E eu falei, a gente tem que pensar como a gente vai mostrar esses índices, né? Porque, por exemplo, se a gente coloca aqui tal território, por exemplo, no Amazonas, ele está numa situação mais crítica e ali no Pará ele não está tão crítico. Às vezes a gente acaba tirando essa importância, né? Dando importância a determinados locais, sendo que, na verdade, a gente precisa proteger um ecossistema todo, né? A Amazônia toda precisa ser protegida. E é muito importante quando o Luiz fala, né, que é para as próximas, a proteção é para as próximas gerações, né? Na verdade, a proteção é para as próximas gerações e para a humanidade, né? Sem esse sistema, como a gente fala, protegido, né? Isso culmina isso vai culminar nesses desastres, nessas secas, né, excepcionais, né? E qual o papel da COIAB, né? A COIAB ela é uma organização que representa os povos indígenas da Amazônia brasileira, né? Então ela atua nos 9 estados da Amazônia brasileira, né? Ela também tem relações com a Pan-Amazônia, né? Fazendo esse intercâmbio também com outras instituições, né? Com outras organizações, né? E ela atua fortalecendo principalmente as organizações indígenas estaduais, né, as regionais, as mais de base também, né, as locais, e ela trabalha principalmente para ampliar a autonomia dos territórios, né? E como é que a COIAB ela fortalece essa autonomia, né? Bem, como eu mencionei, a COIAB ela tem diversos setores dentro, né? Setor de comunicação, tem um setor jurídico que vai trabalhar muito nas incidências, né? A de gerenciamento monitorial territorial indígena, né? O qual eu estou, né? A gente principalmente apoia, né, os grupos de monitoramento, né? O que são esses grupos de monitoramento, né? São as brigadas, né? Agentes ambientais, grupos de viveiristas também, que depois eu vou falar um pouquinho, né? Que está relacionado também com em relação aos incêndios, né? E aí, como esse fortalecimento ele acontece, né? Através de oficinas, né? Formações, produções de materiais também, né? A Coiabra ela trabalha também com um teor um pouquinho científico, né? Gerência de monitoramento, no sentido de preparar os boletins de seca também, né? Então, vocês podem depois estar consultando o site da Coiab, né? Então, tem esses materiais também produzidos, esses materiais mais técnicos, né? Então, a captação de recursos, né, com doação de equipamento, um apoio técnico, né, e construção também de projetos. Acho que travou a fala do Ah, João. poxa vida. Oi, oi, João. Deixa eu enviar um WhatsApp para ele. Gente, como muitos espaços de conversa na vida, esse é mais um deles que a gente está extrapolando todos os tempos previstos.
e é bem difícil ser dona do tempo também. Então, é, vamos aproveitar. Acho que voltou. Cadê? Se João apareceu, pronto. Vamos lá, João, Ah, se tu puder ter mais 3 minutinhos aí de fala para a gente também ótimo. escutar a Ana. Obrigada. Tá. E aí a gente tem diversos grupos, né, que eu falei que eu tenho atuado, que foi os grupos das brigadas indígenas, a qual eu pude também estar conhecendo um pouquinho melhor, né? Então, as brigadas indígenas são protagonistas, principalmente no que foi trazido aqui, em relação aos incêndios florestais, né? Então, os brigadistas, eles conhecem cada área do território, sabem identificar riscos, né? Fazem a prevenção, monitoram, combatem incêndios, né? Orientam também as comunidades. Gosto de ressaltar que é um trabalho anual, né? Existem as brigadas indígenas federais, que as que são não pagas pelo serviço, né? Elas estão ali, são contratadas determinado período do ano, né? Que são 6 meses, e durante 6 meses elas não são contratadas, não são pagas. Só que as brigadas, elas trabalham o ano todo, né? Principalmente nessa questão de orientação das comunidades, a preparação também para as atividades. Então, é um trabalho que acontece de forma anualmente, né? E vale ressaltar também as brigadas voluntárias, né? Que são brigadas ao qual não provém de recursos, né? Eles vão tentando captar recursos através das organizações, recursos próprios também, né? Então, eles fazem esse trabalho voluntário para estar fazendo isso. E eu tinha conversado com a Eva anteriormente, né, que para além das brigadas, tem um grupo que tem crescido muito forte, que foi no estado do Maranhão, que são as mulheres viveiristas, né, que trabalham em conjunto com a brigada, né, então a brigada trabalha nessa parte de prevenção, monitoramento, né, e as mulheres brigadistas trabalham na restauração, né, pós quando acontecem esses incêndios florestais, e elas estão trabalhando na restauração para restauração. E eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante, que é lá do Maranhão, que é na parte da região amazônica, que em 2015 a terra indígena Araribóia teve cerca de 80% do seu território queimado, né, em 2015. E aí, hoje, em 2026, a gente já tem, foi uma grande força-tarefa, né, em 2015, né, para conter esses incêndios, foram incêndios alarmantes que aconteceram, né, então foi uma força-tarefa muito grande dos brigadistas, né, e hoje, em 2026, qual a realidade, né? A gente tem a realidade que boa parte, mais de 80% 90% desse território que foi devastado, hoje esse território ele tá restaurado, né? E aí, graças a essa força-tarefa de junto com as brigadas, com as mulheres viveiristas, né? Então, isso mostra um pouquinho também do fortalecimento da autonomia também das mulheres, né? E eu fico muito feliz que eu vi a foto da Tainã aqui, eu conheço a Tainã, ela está presente aqui, né? Tainã, ela é uma liderança, né? Lá do oeste do Pará, né? E ela é uma liderança, chefe de brigada, né? Então é muito interessante ver essa autonomia das mulheres presentes, né? E outro ponto também que eu gostaria de trazer, né, é a questão do conhecimento científico, né, mais o conhecimento indígena. É muito legal quando a gente se vê essa preocupação, né? Anteriormente eu era pesquisador e aí eu via muito disso, né, de como tentar, né, fazer esse diálogo, né? Eu acho que não é colocar um conhecimento acima do outro, eu acho que são conhecimentos que são importantes, né, que eles se alinhando, né, se fortalece. E aconteceu algo muito legal agora recente, foi um termo de cooperação da COIAB com o INPA, né, que é o maior instituto de pesquisa da Amazônia, né? O INPA ele já tem mais de 75 anos, né, só que agora foi assinado esse termo de cooperação. Então isso mostra, né, essa preocupação de hoje, né, desse conhecimento científico, ele estar mais próximo, né? Então, quem conhece mais da preservação, se não são os povos que ali vivem, né? E o que que a gente precisa, para finalizar, né? O que que a gente precisa mais avançar, né, gente? A gente precisa de mais investimentos, né, mais políticas públicas, mais fortalecimento das organizações, né, de base, recursos também chegando diretamente aos territórios, né? Autonomia desses territórios, né? Ouvir mais os territórios, né? Então, por exemplo, eu falo, quando a gente vem pensando nos projetos, né, é sempre tentar ouvir para escrever esses projetos. Não a gente, vou pegar da minha cabeça, vou fazer esse projeto aqui e colocar no território. Não, né? Os povos que estão ali, eles sabem o que está acontecendo, né? Sabem a dinâmica dali. Então é importante ouvir. Eita, João.
Gente, acho que o João já estava também no finzinho. E Aproveitar que quando... João, tá aí? Oi, oi, oi. João? foi. João, como o tempo já também chegou ao fim, a gente queria te agradecer, tá bom? Por trazer tanta partilha para esse espaço e principalmente também trazer o ponto do trabalho das mulheres, né? Eu acho que trazer essa luz para esse trabalho que é desenvolvido dentro dos territórios, antes, durante e depois, qualquer tema relacionado a incêndio e as mulheres estando como uma das protagonistas, né, nesse ciclo tem sido muito importante e a COIAB vem liderando essas ações. Então, obrigada por trazer também essas contribuições. E como nós temos só 10 minutinhos e extrapolamos muitos tempos, a gente queria convidar a Ana, do Poço Público, que é uma organização dedicada a fortalecer o uso de evidências, da comunicação e da inteligência estratégica para qualificar processos de incidência política e de tomada de decisão de interesse público. Então, Ana, obrigada por chegar até aqui conosco, por contribuir em várias etapas também dos processos de construção colaborativa na iniciativa base. A gente queria muito escutar a tua visão, né, de quais são os principais desafios e também as oportunidades para transformar essas evidências construídas junto com a ciência, junto com o território, né, e outros atores, é, e essas narrativas. Como que a gente faz para utilizar ela para gerar mudanças concretas, sabe? Pega tudo isso que está sendo gerado, o que João trouxe, o que Luiz trouxe, o que Renata e Maria trouxe, e como que a gente faz, né, para sistematizar e fazer com que isso seja utilizado em política pública, né? Quais informações os tomadores de decisão necessitam, que a gente também poderia estar construindo junto. E aí a gente vem trabalhando até, né, na incidência do PL, da Brigada Comunitária, na formalização, então, quiçá trazer também esse exemplo, mas deixa essa palavra contigo, e aí a gente tem 10 minutinhos. Obrigada. Perfeito, então. Estou transmitindo minha tela, vocês veem? Tá tudo certinho? Alô? Não, não Não? chegou. Deixa eu tentar aqui só um segundinho. Ah, tá. É que eu acabei não permitindo aqui, não deu a permissão. Pronto, agora deve ir. Agora tudo certo, né? Sim, Sim, Perfeito, então. Como a Eva me apresentou rapidinho, eu sou Ana Carolina, da Pulso Público. A gente é uma empresa de consultoria política que atua justamente junto de entidades do terceiro setor assim, em advocacy, sabe? Tentando levar essas demandas da sociedade civil para atores dentro da política institucional. E, como ela também mencionou, a gente está fazendo um trabalho junto com a Vina na regulamentação da carreira dos brigadistas florestais. Mas, começando aqui, as perguntas que a Eva apresentou, por exemplo, quais são os desafios para justamente a gente levar essas evidências para a produção de políticas públicas? Eu acho que o principal, o que a gente tem que citar assim, mais de cara, é que ainda existe negacionismo climático, ou agora que está cada vez mais difícil você ser negacionista, existe uma espécie de apatia em relação à mudança climática. Por exemplo, que antes você dizia, não, mudança climática, a gente não tem certeza se é causado por humanos, se esses incêndios, o aumento, por exemplo, de focos de incêndio é aumentado por causa humana, e antes existia muito esse discurso, ainda existe, e agora ele está aos poucos sendo substituído pelo que eu vejo, uma apatia no sentido de agora é tarde demais para a gente conseguir mudar esse cenário. Principalmente quando a gente vai chegando nesse ponto que chamam, né, de ponto de não retorno. Então, tem essa questão muito importante. A gente depende de muitos atores que estão ocupando, por exemplo, o poder executivo, eu coloquei o executivo aqui mais em evidência, mas o legislativo, nessa produção de políticas públicas, que eles têm que ser sensíveis também a essa pauta, que por questões ideológicas, às vezes, do mesmo jeito que existe negacionismo, eles acabam não sendo sensíveis. Então, não sendo sensíveis, e em alguns casos a gente tem desmonte de ações de proteção ao meio ambiente.
Outro ponto também é que a pauta de manejo do fogo, ela ainda parece estar se consolidando em nível federal, por exemplo, e possivelmente estadual, municipal, porque, por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Manejo do Fogo, criada em 2024. É algo extremamente recente, que ainda estão debatendo implementação, o que mais necessário. Então, assim, ele já tem um marco muito bom de institucionalização, mas é muito novo ainda. Então, é um desafio também considerar que ainda são necessários avanços. Outra questão é sobre a pressão no orçamento público, que torna o manejo do fogo apenas um dos vários itens da agenda que necessita de recursos. Porque, assim, considerando o governo, tem que investir em educação, saúde, proteção ao meio ambiente, segurança pública, e outras pautas, elas acabam tomando mais espaço executivo legislativo, ganhando mais recursos, né, tendo recursos mais certos, até o momento em que acontece uma catástrofe, que é justamente para o próximo ponto, que a atitude ela ainda é muito reativa em relação à emergência climática. A gente acaba agindo mais no momentos em que, por exemplo, a regulamentação da própria política de manejo integrado do fogo e outros avanços, por exemplo, liberação de dinheiro para o IBAMA, fazer contrato de brigadas, acontece por MP em momentos em que você está tendo muitos focos de incêndio, em que você já tem um desastre acontecendo. Então, esses são os desafios que existem, que são identificados pela gente. Em termos de oportunidade, a gente tem que pensar que as eleições esse ano são um momento crítico para que a gente escolha atores que sejam mais sensíveis a questões relacionadas a mudanças climáticas, ao controle de fogo. Então, participação das eleições é extremamente importante. Também questão, por exemplo, escolher os atores que sejam representativos de comunidades tradicionais, por exemplo, cada vez levar mais pessoas de comunidades tradicionais que têm essa vivência, que tenham esse conhecimento localizado sobre o manejo e controle do fogo, por exemplo, seria muito interessante conseguir levar essas pessoas para o Congresso, para câmaras municipais, para que justamente eles tenham esse poder na hora da formulação de políticas públicas. Mas, além de ter pessoas que tenham cargos por meio de eleição, a gente ainda tem outros espaços para incidência, em relação a formas como você pode trazer esse conhecimento, né? Você pode ir atrás da condução de audiências públicas sobre o manejo do fogo, você pode participar em audiências públicas, você pode participar em consultas públicas também, quando elas são realizadas por atores institucionais, e também, muito interessante, aonde existir você buscar iniciativas de orçamento participativo também, porque em alguns estados e municípios, a própria população também consegue determinar onde que o orçamento público ali daquele ente vai ser gasto. Então, cada vez mais se aproximar dessas iniciativas também de orçamento para tentar direcionar recursos, que é algo extremamente necessário para a questão do controle e manejo do fogo. E também, assim, cada vez mais lutar para que a população tenha espaço nesse orçamento também, justamente porque a população, por estar vivendo no território, ela sabe o que é necessário ali. Então, também pode haver mobilização para que mais lugares adotem políticas de orçamento participativo. E considerando o cenário favorável em termos de atores-chave, ou seja, considerando que você tem essa abertura institucional, você não está lidando com uma pessoa negacionista, por exemplo, formadora de política pública, esses dados, por exemplo, esses que foram apresentados na pesquisa, muito interessantes, eles podem ser empregados para aprofundar a institucionalização do manejo do fogo, eles podem guiar, por exemplo, a forma como você fazer a regulamentação da política de manejo de fogo. Você, com bem de dados, você pode incentivar o poder público a tomar ações preventivas ao invés de reativas quanto ao manejo do fogo. E, por fim, esses dados também eles podem servir para demonstrar a importância de direcionar esses recursos do orçamento para essa pauta. Então, aí estariam, assim, as principais oportunidades. E que tipo de informação você deve levar a um ator-chave nesse caso?
Os dados localizados e contextualizados são os mais persuasivos para os tomadores de decisão, principalmente se forem relativos, por exemplo, a localidades onde as autoridades elas têm base eleitoral, ou seja, são dados referentes a eleitores daquele candidato, por exemplo, se se tratar de um senador, de um deputado, de um vereador. E é o mais interessante que é o que essa pesquisa tenta trazer, assim, tenta discutir e cada vez mais aprofundar, trazer conhecimento local, territorializado para essa discussão. E também, além disso, a informação acelerada deve ser mais em termos de impacto. E assim, normalmente a gente pensa em impacto muito em termos econômicos, mas acho que cada vez mais a gente pode pressionar o poder público para que esse impacto não seja só uma questão, por exemplo, de custo-benefício, de valor, ou então um número frio, que às vezes até não significa nada para as pessoas. Por exemplo, a temperatura está subindo 2 graus. O que isso significa? Significa que o impacto a gente vai ter, por exemplo, uma chance de 20% a mais de ter incêndio naquela região. É muito mais interessante você conseguir associar essas informações, além de números, ao que elas têm de efeito prático na vida das pessoas. As pessoas. Então, seria mais essa questão de como levar as informações, né, para atores-chave, para os stakeholders. E falando no caso prático de advocacy que a gente está fazendo justamente no fortalecimento da institucionalização do combate e prevenção a incêndios aqui pela Pulso, nós estamos atuando no PL 3621/2024, que versa sobre a regulamentação e valorização da profissão de brigadista florestal. É um PL que é justamente de autoria da Sara Chacriabá, o que mostra a importância, por exemplo, de você ter representantes de comunidades tradicionais ali produzindo, conseguindo propor legislação. Ou seja, realmente é um projeto de uma deputada indígena sensível à pauta de mudanças climáticas e da necessidade de ações de manejo de fogo. E outra coisa também é que o PL, por exemplo, prevê que quando você for tomar qualquer ação em território de alguma comunidade tradicional, que ela seja amplamente informada e que participe ativamente desse processo. Então, isso realmente frisa a questão da necessidade de representatividade em termos de quem está ali no poder. E um dos pontos que também o projeto traz é definir que os brigadistas eles devem estar aptos a coletar, sistematizar e analisar dados sobre incêndios florestais e o manejo integrado do fogo. O que mostra que assim, é um projeto que retroalimenta a questão de dados, porque esses dados eles vão ser aplicados na formação de políticas públicas mais informadas, mais eficientes. Então, a gente está trabalhando nesse projeto e atualmente essa proposição ela está na Câmara dos Deputados, ela está aguardando relatoria do parlamentar e assim tentando não extrapolar o tempo. Basicamente isso que eu tinha a apresentar para vocês. Foi uma fala um pouco mais rápida, mas só centrando nesses pontos. Muito obrigada, Muito gente. obrigada, Ana. São tipos de diálogos que a gente precisa de pelo menos 2, 3 horas, né? A gente já vai levar essa lição aprendida para casa para fazer um meet com mais tempo. Mas, gente, chegamos ao fim da conversa, né? O tempo se estendeu tanto ao ponto da gente não conseguir abrir para as perguntas, mas vi que colocou no chat o e-mail de base para que a gente possa continuar esse diálogo. Estamos abertos a construir também, né? Hoje nós vimos, escutamos e tivemos acesso a exemplos práticos de como, né, enfrentar incêndios florestais exige passar por ampliação da produção de evidências integrando a ciência produzida dentro do território com a ciência produzida dentro da academia. Passamos por, é importante que o dinheiro chegue na base, é importante que o dinheiro chegue nas brigadas, nas organizações que estão trabalhando dentro do território, para que o impacto seja real, para que as ações sejam implementadas com governança e autonomia. E agora passamos com a Ana, né, sobre a importância de conectar essas ações, evidências e exemplos concretos
com a incidência dentro do Senado, a incidência dentro de políticas públicas, porque existe uma responsabilidade muito grande que deve ser compartilhada, né, entre não só as organizações que estão fazendo a diferença, mas principalmente com o poder público, que deve trabalhar para que essas iniciativas tenham sustentabilidade a longo prazo. Então, a gente tem aqui dois materiais para compartilhar com vocês, um resumo executivo de algumas ações trabalhadas por base e um relatório técnico. E vai ficar à disposição de vocês. Se vocês não conseguirem ler o QR Code, também envia no e-mail que a gente compartilha. São ações realizadas dentro de base, né, documento gerado dentro de base. E muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima, então. Obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, Obrigada. pessoal.